Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e hoje a gente vai estar fazendo um jogo um pouco diferenciado, né, do que a gente faz habitualmente, que é para perguntar sobre os nossos animaizinhos de estimação. Então, muita gente pode achar isso brincadeira e tal, mas esse jogo é pra gente dar uma olhada na energia, né, que esses habitantes que convivem com a gente, né, o que eles estão sentindo com relação a vocês e como vocês podem cuidar melhor desse animalzinho, né? É claro que o tarô é feito por humanos, não é basicamente para detectar o modo de ver de um animal, né? Mas nós podemos, de alguma forma, através dos símbolos, tentar chegar à mensagem que o seu animalzinho de estimação pode estar tentando passar para você, ou o que ele está achando da convivência, ou o que ele gostaria que melhorasse, né? O que ele gosta mais, né? Então, apesar dos animais muitas vezes serem colocados como seres irracionais, na verdade eles são indivíduos muito especiais, eles se comunicam sim com a gente, eles são muito mais inteligentes do que muitas pessoas pensam, e eles têm uma visão própria, digamos assim, diferente, mas não inferior, né? Na verdade, eles também têm ali um indivíduo, né, que percebe a vida, sente a vida a um modo muito próprio, um modo muito dele, né? Então, claramente a gente pode sim dar uma olhadinha, né, através das cartas, conseguir talvez entrar um pouco mais, né, nesse mundo animal. E para quem tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, né, e já tem há muito tempo, já costuma, né, criar esses animais, cuidar desses animais, já sabe que realmente eles têm muito a oferecer pra gente, às vezes até mais do que a gente oferece pra eles. Vamos começar aqui com o jogo. Você pode sintonizar em uma das opções aqui. Tem aqui o Maneki-Neko, tá? Aqui a gente tem um coração e aqui a gente tem a asa. Sintoniza, né, aí com uma das 3 opções. Se precisar, você dá uma pausa no vídeo, pensa no seu animalzinho de estimação. Se você tiver mais de um, pode ser que você, através dos símbolos, você perceba a qual deles o jogo está se referindo, ou até a mais de um, que o jogo pode se referir. Alguns detalhes está falando de um animalzinho e de repente passar para o outro animalzinho, né? Então vai depender muito dessa sua conexão e da sua percepção. E como sempre falando, né, as tiragens são generalizadas, cada um adapte a sua situação, tá bom? Então vou começar aqui com o gatinho. Vamos ver o que esse animalzinho diria para você, o que ele traz para você no momento, a energia do seu animalzinho com relação a você. Bom, a gente vê aqui que você tem um animalzinho que talvez esteja precisando de mais exercício, tá? Um bichinho que precisa de mais movimento. A gente repara aqui que ele tem um lado que gosta muito desse movimento e um outro que ele fica mais paradão. Ele também pode oscilar entre uma coisa e outra. Mas aqui eu vejo como se ele precisasse de uma rotina em que ele fizesse mais exercício, que ele tivesse mais atividade. Pode ser um bichinho que gosta muito de correr, ou que precisa correr, né? Para algumas pessoas pode falar até de um hamster, né? Porque a gente tem aqui uma questão de rodas, né? Pode ser algo ligado ao hamster, mas se for outro animalzinho, de qualquer forma, fala que ele precisa muito de atividade física, que ele pode estar um pouco parado, e aí ele pode acabar, né, ficando obeso, de ficar parado ali.
ele precisa talvez de um estímulo maior de você que é o dono. De repente você trabalha muito ou está ocupada ou ocupado, né, com coisas materiais, precisa correr atrás das coisas e às vezes na correria da vida mesmo não está podendo conciliar isso com seu bichinho de estimação, né, dar uma atenção adequada e equilibrada para ele. Eu percebo aqui que é como se talvez esse animalzinho precisasse restabelecer um novo acordo com você, né? No caso, é como se tivesse que haver um reequilíbrio da sua comunicação com ele. Talvez a percepção desse animalzinho é que você às vezes não pode dar tanta atenção, talvez porque você trabalhe fora ou porque esteja muito relacionado a questões de trabalho. E aí ele fica um pouco mais de lado, digamos assim, né? Então, eu acho que o que esse animalzinho diria é que ele gostaria de mais atenção e 2, que ele precisa de exercício, ele precisa de movimento. É um bichinho que gosta de estar sempre em movimento. Alguns deles podem até gostar quando você leva eles para fora, tá? Se for um cachorro, por exemplo. Aí esse animalzinho pode gostar que você leve ele para o exterior, que brinque bastante, que faça ele correr. Ele pode gostar bastante disso, né? Ele ou ela, né? Pode gostar bastante disso, tá? Então é como se você tivesse que conciliar melhor o seu tempo e a sua atenção com esse bichinho. É isso que ele gostaria mais, tá? Vamos ver aqui como você poderia cuidar melhor desse animalzinho. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, né, que esse animalzinho ele precisa de movimento. Talvez, em alguns casos, esse animalzinho pode ter vindo de alguma situação difícil e veio parar nas suas mãos. Pode ser um caso de adoção, tá? De um animal que estava abandonado e você resgatou, você trouxe esse animal à luz, né? Você fez com que ele superasse uma dificuldade, né? Então, continuar nesse processo, né? Se o bichinho for um pouco arisco ainda, você continuar nesse processo de estar dando carinho, né? Fazendo com que ele se aproxime mais de você. É uma coisa que, às vezes, o bichinho pode ficar um pouco resistente, mas tá falando aqui que com trabalho, dedicação, né? Devagarzinho você vai conquistando. Aqui pode falar em alguns casos que você encontrou esse animalzinho em alguma viagem que você fez. Pode ter encontrado na estrada em alguns casos, tá? Eu tô falando aqui uma questão específica, tá, gente? Se não servir, você deleta essa informação da sua cabeça. Mas como são muitas pessoas, e eu tô falando de vários casos, né? Pode estar falando de um caso específico desse, de um animalzinho que foi encontrado na estrada. Mas se não foi o caso, simplesmente aqui tá falando que é um bichinho, se já for doméstico, você já tiver ele há muito tempo, aí tá falando de um bichinho que realmente ele precisa de movimento, se ele tá um pouco esquecido, assim, né? Ou digamos, às vezes melancólico, devagar, aí fala pra você dar um agito nele. Fala muito aqui uma questão desse bichinho ter que cuidar da parte física dele. Então, ter um trabalho, né? Então, pode ser com relação à alimentação, com relação à questão de fazer exercício físico, né? Esse bichinho, se ele realmente foi resgatado, ele pode realmente ter ficado arisco ou ter realmente um período para ele e ter todo um trabalho para estar adaptando ele, porque ele pode ter sido ignorado durante muito tempo, né? Se não for o caso, simplesmente um bichinho que você já tem há muito tempo, ele tá pedindo atenção. Basicamente aqui fala que é preciso que você coloque um pouco mais de empenho no cuidado com ele. Aqui fala muito das questões físicas, né? Então você veja bem, você tá tudo bem, né, com relação à saúde do animal, né? Se ele precisar fazer alguma revisão dessa parte física, né? Talvez ele precise.
talvez rever a alimentação, se ele ficou doentinho, você tá recuperando ele, né? Trazendo uma melhor nutrição, né? E realmente aqui fala que também tem uma questão da atenção que ele precisa. Que às vezes ele pode ser até um bichinho meio arisco, meio esquivo, tá? Às vezes. Aqui é como se, no caso aqui, como a questão é sobre como você pode cuidar melhor desse animal, ele realmente está pedindo essa atenção sua. Uma atenção maior da sua parte. Que às vezes é como se você se esquivasse dele. E ele precisa desse momento de recuperação ou de um empenho maior, que você olhe mais por ele, tá bom? Ou por ela, né? Então, essa foi a primeira opção para quem escolheu o Maneki Neko. Boa sorte aí para você, deixa o seu joinha. Eu sei que foi um jogo diferente, né, do usual, mas não deixa de ser interessante, né? Vamos lá agora para a opção número 2, para quem escolheu o coração. Vamos ver aqui. Primeiramente, a gente vai estar vendo qual é a mensagem que esse animalzinho quer passar para você. Interessante, saiu semelhante à opção número 1, carro também, né? Mas vamos lá. De início, esse animal, ele pode estar meio mal acostumado com alguns luxos, né? Eu até olhando aqui, eu lembrei mais uma questão, por exemplo, de quem tem um gato ou algum tipo de bicho mais preguiçoso, um animal mais preguiçoso, um animal que ele pode gostar muito mais de ficar comendo e paradinho, né? Então, aqui eu vejo que parece um pouco um gato, mas eu não vou fechar somente para essa hipótese, porque a gente tá fazendo um jogo generalizado, né? Então cada um vai adaptar a sua situação, pode ser outros animais, pode ser qualquer animal que esteja muito parado, ele tá um pouquinho entediado também, é como se ele tá com todas as necessidades dele estão supridas, tá? Basicamente. Só que ele pode ganhar peso, ficar às vezes um pouco emburrado, sabe? O animal que não quer interagir muito, quer ficar no canto dele. Você sempre tenta chegar com uma novidade, o bicho não quer saber, né? Então é como se o animalzinho estivesse precisando de estímulos. Ele precisa que você traga talvez um prazer novo para ele, né? Então aqui tem uma coisa ligada a movimento. Para alguns animais, talvez você precise levar mais para passear, ou levar para viajar, né? Dependendo, se for um cachorro, né? De repente gosta, né? De ir para um lugar diferente. Normalmente o gato já não gosta muito, né? E o pássaro, né? Tem gente que cria junto da gaiola, numa gaiola, e tem gente que cria solto. Então, vai depender da situação de cada um, né? Se tem um hamster, até se tem um hamster, porque aqui tem uma questão de roda no carro, então pode falar também de um bichinho que usa roda, né? Tipo um hamster. Mas a mensagem geral, independente de qual animalzinho for, é que ele tá um pouco entediado, você precisa trazer um prazer novo para ele e você precisa dar movimento, né? Talvez brincar mais ou fazer com que esse animal se movimente mais, tá? Ou que traga algum brinquedo para ele, algo que o anime, né? E essa carta, especialmente nesse baralho, ela pode também falar da questão da libido do animal, né? Então, para alguns animais, pode ter sido castrado e aí ficou muito parado. Aí você tem que fazer tem que dar um movimento maior para esse animal, tá? Porque ele perdeu um pouco, né, dessa libido, né? No caso,
dessa questão de ser mais agitado, né, ou de ser mais animadinho, então talvez precise trazer um novo estímulo, né? Essa seria uma das mensagens que esse animalzinho estaria passando para você. Algo como: eu quero brincar, eu quero movimento, eu quero um brinquedo novo, eu quero ir para outros lugares, né? Eu quero sair, né? Dependendo do animal. Então, verifique, né, qual é a situação que se adequa, né, ao seu bichinho. Vamos ver aqui o que você pode fazer para melhorar a convivência com ele, deixar ele mais feliz. Bom, esse animalzinho às vezes pode achar que você talvez não esteja dando muita atenção para ele. Isso é um pouco semelhante ao jogo anterior, é engraçado, né? É como se ele fosse um bichinho um pouco carente, às vezes, que tá sempre precisando de muito carinho. Agora também pode falar que você tem mais de um bichinho, tá? Para alguns casos vai estar falando isso, você tem mais de um bichinho, ou você tem filhos, ou você tem o trabalho, ou você tem outras coisas que concorrem com esse animalzinho, e às vezes ele acha que você talvez não esteja olhando muito para ele, né? Como se ele tivesse concorrência, né? E ele não tivesse conseguindo muita atenção. Então, é como se você tivesse que talvez dar uma atenção maior para esse animal. Aqui eu vejo que talvez, se tiver outros animais, pode ser até que ele brigue com os outros animais, né? Que ele... Se chegou um novo animal, né? Às vezes você tem um cachorro, aí acaba pegando outro cachorro para criar, aí pode ser que às vezes eles se desentendam, né? Ou então um gato, aí você traz outro gato, que o que a gente vê aqui, que às vezes ele pode brigar um pouco por território, pode ser um animal um pouco territorialista, e isso causa um certo estresse nele, tá? Ele tá ali com todas as necessidades dele atendidas, né? Mas tem aqui um certo estresse por parte desse animal, se não for um outro animal, algum ambiente, alguma coisa que irrita esse animal, né? E aí pede para você dar uma atenção maior a isso. Perceber, né, o que tá causando esse transtorno a ele, esse estresse nele, né? E aqui, essa carta aqui, como ela fala muito de falta, carência, pode falar talvez que, independente aqui, né, do que ele já tem e que ele precisa, aqui no caso falando de movimento, de agitação, e aqui repete isso, né, que ele precisa de um pouco mais de estímulo, não que estressa ele, né, na verdade precisa dar vazão ao que está estressando ele, mas aqui pode falar também dele perder alguma coisa, né, nesse estresse, pode perder pelo, perder pena, perder alguma coisa física, né, trazer alguma questão física a ele, algum tipo de doença, alguma coisa, por causa de estresse, fator estresse aqui. Então realmente tem essa coisa de dar um estímulo novo para ele, trazer para ele poder dar vazão mais a essa energia dele. E tá mostrando aqui que esse animal pode ser um pouquinho territorialista, ele gosta de atenção, ele gosta... Aqui até a rainha de paus, ela dá muita atenção aqui ao que parece um gato, né? No caso aqui é uma onça, um lince, o que seja, mas mostra mais como se fosse um gato, né? Mas não necessariamente, tá, gente? Pode falar de um gato ou de outros animais porque a leitura é generalizada. Essa convivência com esse animal, você precisa trazer um pouco mais de estímulo, dar um pouco mais de atenção especificamente para ele, principalmente fazer ele gastar uma energia que ele está carregando. Talvez ele esteja muito parado, né? Então tem que dar uma estimulada para ele se movimentar, tá bom? Então, quem puder deixa aí o seu like, o seu joinha. A gente vai para a opção número 3, para quem escolheu a asa. Para quem escolheu a asa, é possível que você tenha um pássaro, né?
Mas se não for o caso, também tá valendo. Vamos ver. O que esse animal diria pra você? Como é que tá a energia dele ou dela? Esse aqui tá por instinto. Por instinto mesmo. Bom, esse animal, talvez ele seja um pouco difícil de domesticar. Ele é um animal que tem uma energia muito forte, que gosta muito de fazer o que ele quer, né? Pode ser até bicho criado solto, né? É um bicho que realmente ele talvez não gosta muito de seguir regras. É um bicho bastante dominador, digamos. Se você tiver outros animais, ele é o alfa. Ou ela é a alfa, né? Quem comanda, se tiver outros animais juntos. Senão, é um bicho que tem bastante apetite, né? Vontades. Até se não for um animal castrado, pode ser um animal que às vezes tem uma libido bem alta. Então, por exemplo, alguns casos, né, que tem aqueles cães que ficam atrás das pessoas, né, que não pode ver o cachorrinho, que não pode ver a cachorrinha, né, que vai atrás, aquela coisa bem solta, assim, né? Talvez o bicho tenha realmente uma libido mais alta. Isso para alguns casos, tá, gente? Vai estar falando disso. Em outros casos, vai estar falando realmente de um animal um pouco ciumento, um animal apegado, um animal dominador, mas que ao mesmo tempo é como se ele gostasse muito de liberdade, esse animal. Ele precisa estar totalmente livre. E ele pode ter um jeito, às vezes, engraçado, diferente, algo que fazer algumas coisas inesperadas, algo que você não conta, né? E aí, mas tá falando que é um animal bastante amigo também, né? Então, companheiro, amigo, que com certeza ele é um animal que traz muitas alegrias a você, apesar de ser excessivo às vezes. Aí pode ser qualquer tipo de excesso, tá? Pode ser um excesso alimentar, né? Pode ser que esse animal tenha algum tipo de hábito que às vezes você considera negativo, você tem que estar sempre brigando. É um animal que não gosta de seguir regras, é um animal que gosta de fazer o que ele quer, mas é muito amado, muito querido, e esse animal tem uma amizade muito grande por você. Ele gosta muito, né, de liberdade, então assim, se você puder, é um animal que dá para criar livre, né, realmente é um bicho que gosta de ter o seu espaço, o seu canto, a sua liberdade, de ir onde ele quiser, né? Tem um pouco disso. Vamos ver aqui o que você pode fazer para melhorar. Um animal que também pode ser um animal mais diurno do que noturno. O que você pode fazer para melhorar, para cuidar melhor deste animal? Bom, eu vejo que ele é um animal que já é bem feliz, tá? Já vejo felicidade, realmente você pode ter mais de um. Se não for o caso, simplesmente fala que ele se sente da família totalmente, que ele já tá mais que inserido, esse animal, junto à sua família, ou mais um membro da sua família, né? É um animal que gosta de atenção e talvez ele tenha bastante atenção, né? É um animal que chama atenção. Eu vejo assim como se todo mundo quisesse entrar em contato com ele e ele... Às vezes ele pode gostar, às vezes ele pode virar as costas e não querer muito contato não, mas é um bicho que tem bastante personalidade esse aqui. E aí o que ele quer é atenção constante, né? Ele adora. Possivelmente você dá bastante atenção para esse animal, porque ele se sente o rei e a rainha da casa, né? E realmente é um animal que se destaca. As pessoas têm vontade de entrar em contato com ele ou com ela. A gente vê aqui também que esse bicho, né, específico, né, que está sendo falado aqui, mesmo que você tenha outros, né, é um que é bastante apegado a você. É como se ele quisesse você
só pra ele, né? Ele realmente ele fica chamando a atenção o tempo todo e ele tem uma certa possessividade com você. Pode ser um animal ciumento. Isso daí eu já vi alguns casos de animais ciumentos, né? É aquele que às vezes o casal vai tá no momento assim de maior encontro, romance, o animal se mete no meio, né? Esse tipo de coisa, né? Que o animal, quando a pessoa tá fora, você volta e a casa tá toda destruída, porque o animal ficou sozinho, então ele acaba fazendo uma bagunça para chamar atenção, né? Então, realmente é um bicho que gosta de ser o centro das atenções. E aí, o que você pode fazer para cuidar melhor dele? Basicamente, é dar limite. É dar limite. Você tem que fazer aqui o 4 de ouro. Você tem que dizer até onde ele pode ir, criar umas regras, disciplinas, métodos. Se for um animal que possa até ser amestrado, no caso, talvez você tenha que amestrar ele, né? Porque ele está um pouco excessivo em alguma coisa. Então, é preciso criar algumas barreiras para que esse animal não se exceda e acabe criando conflito, né, para você, né, ou com outra pessoa, né? Aí você precisa realmente colocar os limites nele, ele não pode ser assim muito mimado, não. Já é um animal assim bastante mimado, bastante livre, tá? Então, principalmente, né, às vezes acontece, os animais às vezes lembram, tá? Não estou dizendo que é a mesma coisa que uma criança, mas lembra às vezes, porque depende muito da energia do dono, né? Então tem certos animais sim que às vezes eles ultrapassam algum tipo de barreira e o dono ele não coloca limites. Aqui fala, é necessário que você coloque alguns limites nele porque ele pode ser excessivo. Casos em que os donos, né, falam, não, tudo bem, não, é só não chega pra lá, né, ou o bicho fica em cima da pessoa, fica pulando, né, e aí o dono deixa pular, deixa fazer. Aí às vezes precisa realmente colocar algum tipo de limite aqui, que tá falando que esse animal ele tem algum tipo de excesso, ou talvez você mime ele às vezes demais, e ele fique com muita liberdade, fazendo umas coisas assim inusitadas que pode te deixar numa situação constrangedora. Então, você precisa colocar uns limites, né? Dar uma educação para ele, colocar algumas barreiras para que você não fique em maus lençóis, tá? Mas é basicamente isso. No mais, eu vejo que esse animal é bastante amigo, bastante companheiro, ele gosta de muita atenção, ele já tem bastante atenção, né? É um membro da família, é um bicho apegado a você também, assim, ele tem uma certa possessividade, mas ao mesmo tempo que ele tem essa possessividade, ele tem um lado muito livre também, muito dele. Tem uma personalidade forte. Tá bom? Então essa foi a opção número 3. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, tá? Quem puder, se inscreva no canal. E vamos até a próxima jogada, né? Tchau, tchau!